Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, encontramos a história de um homem chamado Abraão, lá no capítulo 12. Ele foi chamado por Deus, seu chamado está aqui, capítulos 12, versículos 1 a 9. Ele aceita o chamado, ele segue a direção de Deus e parte. E algo acontece, meus irmãos, algo surpreendente. Versículos 10 a 20, ok? Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículos 10 a 20. E eu leio para os irmãos a palavra do nosso Deus, que diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acamparam-no a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Senhor, nos abençoe, Pai. Mais uma vez, lhe pedimos nesta noite, com a tua palavra, que tu abras o nosso entendimento, ó Deus, para compreendermos a tua vontade, para sermos assim abençoados por ti nesta noite, porque nós queremos ouvir tua voz. Pedimos assim, Pai, a tua bênção, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem de nós está preparado para mudanças repentinas? E eu diria mudanças repentinas para pior. Geralmente nós não estamos preparados para mudanças, mas quando elas acontecem de forma inesperada e para pior, aí a situação fica muito mais complicada, muito mais delicada. E muitos pensam que estar no centro da vontade de Deus significa estabilidade, em todos os sentidos. Mas, na realidade, irmãos, estar no centro da vontade de Deus muitas vezes implica em mudanças. Estar no centro da vontade de Deus muitas vezes implica provações, tribulações, períodos de escassez, até mesmo perdas, mesmo estando no centro da vontade de Deus. E a gente percebe isso na vida dos apóstolos, né? Na vida dos profetas, homens que estiveram no centro da vontade de Deus e que sofreram, padeceram e perderam muitas coisas. Vamos pensar na vida de Abraão. Ele recebeu um chamado de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. E Abraão, então, aquele pagão incrédulo, ouviu o chamado do Senhor e partiu
animado e com fé, crendo que Deus lhe concederia o melhor na terra de Canaã. Ele até fez um altar, ele adorou o Senhor, e ele estava ali com as mãos abertas, esperando receber as bênçãos. Mas, de repente, ao invés de vir um tempo de fartura, chegou um tempo de fome em toda a terra. Tipo a pandemia, né? Pegou todo mundo. Mas no caso aqui, a fome não atingiu o Egito. E Abraão, então, começa a sua peregrinação em direção ao Egito. Mas eu quero começar aqui com o versículo de número 10, falando acerca dessa provação inesperada. O texto começa, meus irmãos, dizendo assim: havia fome naquela terra. Uma provação inesperada. Havia fome naquela terra. Eu costumo dizer que às vezes Deus mexe, né? As peças assim no tabuleiro da nossa vida, e de repente temos a sensação de que o Senhor Deus começa a mexer nas circunstâncias ao nosso redor. E quando Deus faz isso, às vezes Ele até permite que algumas coisas preciosas nos faltem. Mas quando Deus mexe as peças e permite que algum tipo de escassez entre na sua vida, nós precisamos, nesse momento, ter muita calma e entender que o propósito de Deus é sempre nos conduzir por outros caminhos para a sua glória e para o nosso próprio bem. Vocês se lembram do profeta Elias? Ele estava lá no deserto, recebendo, né, o alimento dos corvos pela manhã e à tarde, e bebendo do riacho, o riacho de Querite. Mas o riacho secou, e ele teve que seguir em direção a Sarepta e ser alimentado por uma viúva. Deus vai mexendo nas peças do tabuleiro da nossa vida, e vai mexendo nas circunstâncias, nas situações, para nos conduzir em direção ao propósito dEle. Deus nos surpreende, meus irmãos, e Ele nos surpreende com vitórias e livramentos, e às vezes vitórias e livramentos que vêm por meio de perdas. Vitórias e livramentos que vêm por meio de aparentes derrotas, e é isso que nos torna mais confiantes, é isso que nos torna mais dependentes da graça, do amor, da bondade de Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui na situação de Abraão. Abraão viveu com sua família em duas cidades, em Ur e Harã, duas cidades prósperas. Ele desconhecia escassez e fome. E naquele contexto de fartura, ele foi chamado por Deus. Naquele contexto de fartura, ele ouviu a voz de Deus e seguiu o chamado, esperando assim que Deus concedesse a ele todas aquelas promessas. E ele foi para aquele lugar na expectativa de receber conforto, na expectativa de receber ali a terra próspera para sua família, mas o texto diz que algo inesperado aconteceu. A fome chegou. A fome chegou. A crise, meus irmãos, terrível, bateu lá na porta da casa do Abraão. Que situação difícil, que situação delicada. E veja como a situação realmente de Abraão era complexa, porque Deus havia prometido a ele um filho. Porém, nós sabemos, meus irmãos, que a esposa de Abraão já era uma idosa estéril. Deus prometeu para Abraão: Abraão, eu vou lhe dar uma terra que mana leite e mel. E de repente Abraão está numa terra seca, infértil. As promessas de Deus, elas eram verdadeiras para Abraão. Claro que eram verdadeiras, mas perceba que o caminho para que Abraão herdasse as promessas de Deus era um caminho que envolvia lutas, era um caminho de provações, era um caminho que envolvia perda, sofrimento.
E a gente vai compreender na leitura bíblica que foi exatamente passando por esse caminho de lutas e de perdas que Abraão foi se tornando amigo de Deus. Como diz lá Tiago, capítulo 2, né? Abraão se tornou amigo de Deus, foi chamado amigo de Deus. Então, se você estiver assim no caminho do dever, você fala, pastor, eu estou no caminho do dever como um bom cristão. E como um bom cristão, eu aceitei o chamado de Deus para a minha vida. E eu tenho procurado, pastor, servir a Deus, servindo a minha família, servindo a minha igreja e sendo um bom cristão e dando um bom testemunho. Se você está no caminho de Deus, e mesmo assim, algumas tempestades têm solapado a sua vida, têm batido contra o teu barco, não fique desanimado. Lembre-se, meu querido irmão, o sofrimento, as perdas, as secas que às vezes vêm sobre a nossa vida, são instrumentos nas mãos de Deus para aperfeiçoar a nossa fé, para aperfeiçoar a nossa esperança, para aperfeiçoar a nossa paciência. Olha que interessante, Daniel estava no caminho do dever e ele caiu na cova dos leões. Os amigos de Daniel estavam no caminho do dever e os 3 foram lançados na fornalha de fogo. Abraão estava no caminho do dever e se deparou com uma terra seca, a fome chegou. E quem não se lembra do apóstolo Paulo, que estava no caminho do dever e foi espancado, surrado, aprisionado. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no caminho do dever, ele é levado à cruz, se torna o nosso exemplo e morre por nós. Então, a gente precisa compreender que as promessas de Deus são promessas fiéis. Todas as suas promessas são fiéis, são verdadeiras, mas o fato de termos as promessas de Deus como uma realidade em nossa vida não significa quietude, tranquilidade, sossego. As promessas vão se concretizando, sendo que a maior delas, certamente, novos céus, nova terra, que nos aguardam. Mas deste lado do céu, irmãos, às vezes Deus faz a terra secar, às vezes Deus faz a fome chegar, às vezes Deus manda períodos de escassez, e nesses períodos de escassez, meus irmãos, são os períodos mais apropriados para a gente se voltar para o nosso Senhor, porque nesses períodos de escassez ocorrem as verdadeiras transformações em nossa vida. A gente não gosta, mas nesses períodos Deus muda aquilo que precisa ser mudado. Deus quebra onde precisa ser quebrado. Deus vai nos refazendo nesses períodos dolorosos de escassez. Agora, vamos perceber aqui como Abraão reagiu a essa provação. Será que ele tomou a decisão correta? Será que ele tomou a decisão correta? Então veja essa mudança de rota. O versículo 10 diz assim: desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Eu não sei se você se lembra, mas em 2012 aconteceu o naufrágio de um navio chamado Costa Concórdia, lá na Itália. Você se lembra desse fato? E você se lembra que o capitão do navio, o que ele fez? Ele abandonou o navio. Talvez com medo, ele abandonou o navio. E por isso, ele foi, depois, em 2016, condenado a 16 anos de prisão, por ter abandonado o navio. Ele tinha um problema nas mãos, ele escolheu um caminho tentando fugir do problema e acabou caindo em um problema muito maior. Algumas pessoas, diante do perigo, elas negam o perigo. Isso não existe. Outras pessoas, diante do perigo, da ameaça, do risco, elas ignoram o perigo, e há algumas que até mesmo preferem fugir, preferem se esconder, e aí elas acabam caindo em um problema muito maior. É aquela história, né? Tá ruim, mas de repente o que está ruim acaba ficando ainda pior. O que Abraão fez, meus irmãos?
diante da terra seca. Abraão se ajoelhou, orou e disse: Senhor, para onde eu irei? Não, ele não fez isso. Abraão não recebeu e nem buscou a direção do Senhor. Abraão simplesmente, diante daquela situação, decidiu seguir viagem, fugir da terra seca, fugir do problema e encontrar refúgio no Egito. Lembrando, meus irmãos, que o Egito sempre foi símbolo, né, de riqueza, sempre foi símbolo de prosperidade, mas também o Egito era símbolo de mundanismo, era símbolo de idolatria. O Egito era símbolo de crueldade, de escravidão, e Deus sempre condenou o seu povo quando o seu povo queria buscar refúgio no Egito. Você quer ver que interessante? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 30. Veja o que diz o verso 1. Palavra de Deus por meio do profeta Isaías ao povo que queria fazer o que Abraão fez, se refugiar no Egito. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança, veja, sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Quando a nossa vida, meus irmãos, ela corre algum perigo, seja grande ou pequeno, você fala assim: pastor, estou aqui nessa noite, mas minha vida, ou alguma área, né, da sua vida está correndo algum tipo de risco, né, de perigo, de ameaça. A nossa tendência, às vezes, para a gente se ver livre do problema, é tomar uma decisão precipitada, né? A gente quer resolver. A gente acaba agindo de forma impensada. E, principalmente, meus irmãos, tomamos, às vezes, decisões sem buscar a orientação do Senhor. O momento aperta e a gente não busca a orientação de Deus. Simplesmente vamos fazendo os nossos super planos. Fazer isso, fazer aquilo, vou resolver assim, assim, e tudo vai dar certo. E muitas vezes por trás dessas atitudes impensadas, ligeiras, sem consultar a Deus, por trás de tudo isso, existe muitas vezes incredulidade. A incredulidade, às vezes, nos tira o nosso foco de Deus e coloca o foco em nós mesmos. E a incredulidade é terrível, porque a incredulidade nos leva à inquietação, a incredulidade nos leva à ansiedade, a incredulidade gera medo. As pessoas têm medo muitas vezes por conta da incredulidade, ela gera desespero, mas diferente da incredulidade é a fé, porque a fé ela te empurra em direção a Deus, e a fé que te empurra em direção a Deus, ela traz paz, ela traz segurança, ela acalma a sua alma. Portanto, meus irmãos, cuidado, e cuidado com as saídas rápidas. Cuidado com os caminhos curtos, cuidado com os atalhos. Saídas rápidas, elas podem gerar novos pecados e podem gerar problemas ainda maiores na sua vida. Nós estaremos mais seguros, meus irmãos, talvez passando por um período de escassez, né? Dentro da vontade de Deus, do que vivendo assim num palácio de fartura fora do centro da vontade de Deus, ou desobedecendo a Deus. Então esse é o alerta. No tempo da dificuldade, cuidado, não seja precipitado. Não faça como Abraão, no ímpeto, vamos lá, tem que preservar a minha vida. E veja que interessante, um pecado chama outro pecado. A tentativa de encontrar uma solução rápida no Egito gerou um outro problema. Ou um outro pecado. Olha aí então o plano pecaminoso de Abraão. Versículo 11, né? Quando eles se aproximaram do Egito, diz aí o texto, que ele disse à sua mulher assim, ó, tu és formosa, né? Muito formosa de aparência, os egípcios irão olhar para você, irão te cobiçar e me matarão, deixando-te com vida. E aí a situação vai ficar complicada. Então, esse foi o plano de Abraão. Que plano, hein, meus irmãos? Que plano.
Veja, irmãos, nós podemos ter, assim, o melhor plano, a melhor estratégia, o melhor modelo, o melhor método, as melhores ferramentas. Você pode, de repente, assim, estudar todas as possibilidades e, ainda assim, depois de fazer tudo isso, não alcançar os melhores resultados. Isso acontece principalmente quando nós deixamos a direção de Deus de lado, ou deixamos a direção de Deus do lado de fora da nossa vida, e começamos a utilizar aqueles métodos que são reprovados pelo Senhor. E um dos métodos que Deus reprova, um dos métodos que Deus abomina, uma das estratégias mais malignas e satânicas que devemos, assim, nos afastar, é exatamente a mentira. Qualquer mentira. Até aquela conhecida mentira branca, né? A gente precisa se afastar da mentira. O pai da mentira é o diabo. Abraão, ele fugiu de uma grande provação, a fome, teve que enfrentar uma outra provação, o medo de Faraó, e novamente, sem pedir a direção de Deus, ele decide utilizar essa estratégia pecaminosa, a mentira. E por que ele decidiu usar a mentira? Para guardar a vida de Sara? Não, para resguardar a sua própria vida. Irmãos, é sempre assim, né? Veja, quando você deixa de confiar em Deus, e quando você deixa de confiar na palavra de Deus, quando você deixa de confiar nas promessas de Deus, no cuidado de Deus, quando você deixa de crer que Deus é rei soberano, que mantém todas as coisas, quando você desacredita na providência de Deus, o resultado é o medo, o pânico, e consequentemente, diante do medo, do pânico, você começa a se apoiar, ou você começa a tomar decisões em sua vida, visando o que? Autopreservação. É uma corrente, né? Então, eu tenho que fazer isso aqui porque eu tenho que me preservar, fazer isso aqui porque eu tenho que me preservar. E você quer tomar um monte de decisão sem a orientação de Deus, porque você quer se preservar. Abraão, irmãos, ele deixou de olhar para Deus, para a providência de Deus, e ele passou a olhar para os homens, para as ameaças dos homens. E esse temor de homens é terrível quando invade o nosso coração. Deus havia dito várias vezes para ele: Abraão, de ti farei uma grande nação. Ele vai dizer na sequência várias outras vezes isso, nos textos a seguir de Gênesis, mas Abraão dizia para si próprio: os egípcios irão me matar. Vamos pensar aqui em Sara, né? Sara era uma mulher idosa, provavelmente aqui estava com mais de 60 anos, uma mulher ainda muito atraente, e Abraão muito preocupado com ela. Não estava preocupado com ela, ele estava preocupado consigo mesmo. Ele disse: olha, vão te achar muito bonito e vão me matar. Ele estava preocupado com ele não estava preocupado com a esposa. Não. Abraão deveria ter pensado, irmãos, em primeiro lugar no bem-estar de sua esposa e não em si mesmo. Mas dá para perceber aqui um homem, e eu diria um marido, um esposo, se afastando de Deus, um esposo fora da vontade de Deus, ele às vezes traz sérios problemas para a sua família, no caso aqui, para a sua própria esposa. E Sara, em contrapartida, ao invés de dizer assim: Abraão, eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. Sara, ela consentiu na mentira. Às vezes, a mulher cristã pensa assim: mas eu tenho que ser submissa. Você tem que ser submissa até onde o seu marido é fiel ao Senhor, porque naquilo que ele não é fiel ao Senhor, você não deve submissão a ele. Mas a gente percebe o que aconteceu, né? Ela consentiu, aceitou e seguiu. Problema sério, mentira, conflito mal resolvido. E é assim, meus irmãos, quando nós estamos passando por esses períodos que eu chamo de períodos de fome, né? Quando estamos passando por esses períodos de escassez, quando a gente tem aquela sensação assim: nossa, as portas se fecharam agora a situação complicou,
Quando você olha para a sua vida e fala assim, eu tenho lutado, mas as densas nuvens de provação agora me encobriram, e de repente você, naquele momento difícil de pressão, você é tentado a fazer escolhas erradas. Você está num momento tão difícil que você fala assim, talvez aqui o melhor é buscar essa solução, porque essa solução vai ser mais fácil, o resultado vai ser mais rápido. E o problema, meus irmãos, é que quando você toma decisões precipitadas em situações como essa, você acaba levando outras pessoas. E acaba prejudicando a sua própria família. Então, por mais complicada que seja a tua situação, por mais complicada, que seja nesse momento a sua vida, no ponto em que você está da história, meu querido irmão, minha querida irmã, busque a direção de Deus, não se utilize de nenhuma estratégia pecaminosa, como a mentira, para tentar se proteger, se preservar, ou para tentar avançar. Não vai por esse caminho. Abraão, meus irmãos, ele estava com tanto medo da morte, estava com medo de morrer, e ele expôs a honra e a pureza de sua esposa. Ele pensou de forma errada. De que forma ele pensou? Ele pensou assim, é melhor eu me corromper do que eu morrer. O medo e o temor de homens nos leva ao fracasso. O medo nos faz cair em armadilhas, o medo nos leva a pecar. Mas como eu coloquei, não importa quão difícil seja a sua situação, não tente preservar sua vida utilizando estratégias pecaminosas que não agradam a Deus. A gente sabe o que aconteceu com Ananias e Safira, Os dois ali fizeram um plano, mentiram ao Espírito Santo e caíram mortos na igreja. Mentira. Eles mentiram. Nós, meus irmãos, precisamos compreender que, embora a fé fosse o elemento que mais se destacou na vida de Abraão à frente, ele caiu no pecado da incredulidade, da descrença, e todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Então, numa situação de crise, não seja precipitado. Um pecado chama outro pecado. Vamos olhar agora qual foi a grave consequência de tudo isso. Abraão planejou essa mentira junto com a sua esposa, e foi o que aconteceu. A partir do verso 14 ao verso 17, irmãos, Abraão ele entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era sobremaneira formosa, e a mulher foi levada para o harém de Faraó, e diz assim, verso 16, este por causa dela tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Mas olha o verso 17, porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. O pecado, tem gente que pensa assim, não, eu estou fazendo isso aqui, mas assim, Deus não vai se importar tanto com isso. Esse não é um pecado tão grave assim, pastor. É uma falhazinha aí que eu tenho moral, mas não é algo que Deus vai considerar. Afinal, eu faço tantas coisas boas. Irmãos, o pecado, ele tem vida própria. O pecado tem perna. O pecado corre atrás. Essa história, entendeu? Não, isso vai passar batido. Não, isso não acontece. O pecado, ele vai arrebentar em algum lugar. Ele sempre será revelado. Às vezes, no momento que você menos espera, ele estoura, ele aparece. O pecado, ele te alcança e ele te expõe. E a gente percebe que a estratégia de Abraão foi um fracasso. Sabe por quê? Porque Deus não abençoa ninguém na mentira. Ninguém se torna bem-aventurado na prática da mentira, no falso testemunho. Diz aqui o texto
que os príncipes, né, viram a beleza da mulher, levaram ela a Faraó, e Faraó então colocou ela ali junto com as suas outras mulheres. Sara não ofereceu resistência nenhuma, Abraão também não ofereceu resistência nenhuma, está tudo bem, está tudo certo. Abraão aceitou aquela vida, mas aquela não era a vida que Deus havia proposto para Abraão, mas Abraão se sujeitou a algo que não era o projeto de Deus para ele, nem para ela. Diz aqui o texto que Abraão foi recompensado até por Faraó. Faraó falou: nossa, ganhei uma mulher tão linda, então toma, Abraão, jumentos, jumentas, bois. Abraão então recebe servos e servas, e alguém pode olhar aqui esse versículo e falar assim: nossa, está vendo como mentir vale a pena? Está vendo? Foi um bom negócio, porque Abraão enganou Faraó, cometeu uma mentira, mas olha como ele foi abençoado, o homem se tornou rico. Mentira é um bom negócio. Não, meus irmãos, Abraão pagou, Faraó pagou, e Abraão colocou em risco a vida de sua esposa. Ele saiu do centro da vontade de Deus, ele deixou de ser bênção na vida de outras pessoas e na vida da sua própria família. Abraão deixou de ouvir a voz de Deus, Abraão foi se endurecendo no seu pecado. A mentira nunca prospera. E no princípio, a gente percebe aqui, no caso de Abraão, né, parece até que o pecado é vantajoso, né? Parece que a desgraça não foi tão grande, afinal, Abraão recebeu muitos bens. Mas não dá para tirar lucro da mentira, da trapaça, do engano, não tem jeito, meus irmãos. Fala: eu estou nesse caminho, vai que você vai quebrar a cara, no final vem a conta sempre chega. Sabe aquela história do cartão de crédito, que você vai jogando, você vai tentando pagar o mínimo, né? Ou você rasga a fatura, não adianta nada. Lá no final, a conta chega. E quando chega, você fala assim: meu Deus, não imaginei que chegaria até aqui, mas chegou. Portanto, quando você enfrentar uma provação, não tente fugir, não utilize estratégias pecaminosas, mas procure confiar em Deus, nas promessas de Deus e buscar direção no Senhor. Às vezes o que Deus quer é nos chamar ao seu trono de graça para que a gente se prostre diante dele e se torne mais dependente dele nestes tempos. O texto aqui diz que Faraó, ele sofreu com algumas pragas. Não sabemos como Deus comunicou a ele, mas de alguma forma Deus comunicou a Faraó. E Faraó compreendeu, recebeu ali a revelação de que Sara não era irmã de Abraão, mas era sua esposa. Na verdade, nós sabemos que Sara era meia-irmã de Abraão, né? Ela era meia-irmã. Mas no contexto ali era uma mentira, porque ele casou com ela. E o que a gente percebe, irmãos, é que Deus é tão bom, tão gracioso, que ele preservou Sara de um adultério, Abraão de cair nesse erro terrível. E a gente vê Deus, eu acho isso tão lindo, porque é Deus assim, sabe, eu e você somos tão atrapalhados, né? A gente falha tanto, a gente erra, a gente cai, a gente escorrega. A gente fala assim: agora eu vou fazer diferente aqui, agora vai, depois escorrega de novo, agora eu vou pegar firme, né? Agora as coisas serão diferentes. De repente a gente tropeça, a gente olha para a vida de Abraão e fala assim: pastor, Abraão é um péssimo exemplo, e de fato ele é um péssimo exemplo dentro dessa história. E essa história não está aqui para que você siga o exemplo de Abraão, mas essa história está aqui também para mostrar quem nós somos em relação a Abraão, porque ele é um reflexo das nossas fraquezas. Mas perceba como Deus é gracioso, ele preservou Sara. Deus, graciosamente, para cumprir o seu plano eterno, que não seria atrapalhado pela incredulidade de Abraão. Nem mesmo Abraão, né, com todas as suas atrapalhadas, podia estragar o plano de Deus. O plano de Deus é perfeito, suas promessas são infalíveis, ele jamais vai deixar de cumprir a sua palavra. Então, tome cuidado, né? Se você deixar de confiar em Deus numa situação de crise, olha, cuidado, porque quando a gente tira o foco do Senhor, o nosso coração é uma fábrica. Eu disse nessa manhã,
de ídolos, de vozes. O nosso coração começa a tramar, questionar, murmurar, temer, e aí surgem as soluções fáceis que resultarão em problemas maiores. E aí você deixa de ser uma bênção para a vida da sua igreja, para a vida da sua família, e você acaba perdendo o seu testemunho, que se torna um testemunho fraco diante dos homens, e você começa a sofrer a vergonha, e às vezes até ser repreendido, irmãos, até ser repreendido. Mas, como eu falei, Deus é gracioso. Veja o versículo de número 18, irmãos, caminhando aqui para o final. Veja como a providência de Deus é graciosa, né? Deus poupou Abraão, e aqui diz assim no versículo 18, chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse, Faraó podia matar Abraão, você está brincando comigo, né? Mas a Faraó não fez isso, providência de Deus. Ele chamou Abraão e falou, o que você está fazendo? Dá para imaginar aqui o pagão incrédulo repreendendo o crente. Ele disse, o que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela é tua mulher? E me disseste que é tua irmã. Foi por isso que eu tomei ela por mulher, por minha mulher. Agora, pois, eis aí tua mulher, toma e vai. Irmãos, Deus aqui usa, como eu coloquei, um homem ímpio, incrédulo, um homem que estava debaixo do reino das trevas para repreender um servo desobediente. Que vergonha que foi para Abraão. Faraó, ele podia, como eu coloquei, punir Abraão, mas ele não pune Abraão, o repreende, e nós vemos nessa cena a graça de Deus. Abraão recebeu a permissão para ir embora e continuar a sua caminhada em direção ao projeto do Senhor. E os homens ali de Faraó também acompanharam Abraão para fora do Egito, de volta a Canaã. E, como eu coloquei ironicamente, né, Deus aqui usando os pagãos, os ímpios incrédulos, ao seu serviço, para cumprirem a sua vontade, para cumprirem o seu plano. E eu finalizo aqui deixando algumas lições, quando a gente pensa em toda essa história para a nossa vida. E quais são as lições que eu quero que você, assim, memorize, grave? As lições que devem ser internalizadas na sua alma. Você fala assim, pastor, eu estou aqui para adorar a Deus, para glorificar a Deus e para aprender a palavra de Deus, e eu quero sair daqui com alguma roupa para vestir na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, no sábado, e por toda a minha vida. Eu quero colocar aqui uma roupa, né? Eu quero que essa aplicação sirva para a minha vida. E eu quero finalizar deixando essas lições que servirão muito bem para mim e para você. A primeira lição é que o próprio Jesus Cristo, ele disse assim, no mundo tereis o quê? Vocês falam até baixo, né? Porque dói, né? No mundo tereis aflições. Tem um grupo que vai dizer, não, está amarrado. Não adianta amarrado, meus irmãos, não resolve nada. Quando chega a enfermidade, você pode falar, está amarrado, está isso, está aquilo, não vai adiantar. No mundo tereis aflições. Na vida cristã, você vai enfrentar essas mudanças assim periódicas. Você vai enfrentar essas mudanças repentinas. E às vezes algumas provações inesperadas vão bater e dizer, cheguei! De repente chega a fome. E isso acontecerá na sua vida, mas não é para você se desanimar. Acontece com mais frequência na vida de alguns do que na vida de outros, mas certamente todos nós passaremos por momentos como esse. Então, fique tranquilo, ok? No mundo tereis aflições, faz parte da vida do cristão. Nós não nos alegramos no sentido de falar, que bom que eu estou sofrendo, não é isso? Mas a gente não nega a realidade do sofrimento quando ele chega. Segunda lição, quando você estiver lá no olho do furacão, você fala assim, pastor, você falou e realmente aconteceu. Ou talvez isso seja a sua realidade nessa noite. O que Deus diz? Meu irmão, minha irmã, por favor, não procure atalhos. Não vai pelo caminho mais fácil. Não tente falar assim, isso aqui vai ser rapidinho. Vou fazer isso aqui que vai solucionar. Não tente tramar, não tente fugir. Esse tempo pode ser
muito precioso na sua vida se você decidir fazer apenas uma coisa, se você decidir fazer aquilo que nós lemos hoje, o texto que o Patrick leu, buscar a Deus. Buscar a Deus. Utilize esse tempo para buscar a presença de Deus. E essa é a segunda lição. Fala assim, o que eu faço? Busque a presença de Deus. Terceira lição, seja fiel. Quando chegar, busque a Deus, seja fiel. Fiel até que ponto? Seja fiel, custe o que custar. Às vezes, fidelidade implica em perder coisas. Às vezes, implica até perder amizades. Por fidelidade a Deus. Mas, custe o que custar, seja fiel. Mesmo que isso custe lucros, seja fiel. Porque você não vai conseguir construir algo sólido, resistente em sua vida por meio de mentira ou de qualquer outra estratégia mundana ou diabólica. Então, seja fiel. Naquele período, fala assim, não, mas aqui eu não vou ceder. Eu vou ser fiel aqui. Quarta lição, você pode até escolher os caminhos, né? Você fala assim, pastor, aqui eu estou sentindo que vou por... É mais fácil. Presta atenção, você pode escolher os caminhos, mas você nunca poderá escolher as consequências. E as consequências, elas chegam. É muito triste vermos alguns cristãos fracassados, assim, falidos no testemunho de vida, né? Caídos no testemunho, na vida, na família, às vezes, tão triste, meus irmãos, mas porque escolheram caminhos mais fáceis. Quinta lição, quando a fome chegar, a terra ficar seca, você fala assim, pastor, agora secou, o que eu faço? Quando a fome chegar, confie na providência de Deus, meu irmão. Sabe, é necessário a gente elevar um pouquinho os nossos olhos em direção ao trono da graça, confiarmos na direção de Deus, não tema os homens, não tema o que os homens podem fazer contra você, e não tema também o que eles irão pensar ou deixar de pensar. Na hora da aprovação, muito cuidado para não olhar demais para os homens e se esquecer de olhar para o Senhor. Tema o Senhor, descanse em Deus. E a última lição, não abandone a direção de Deus para a sua vida. Mas, se você, por acaso, nessa noite, fala assim, pastor, eu acho que eu estou que nem Abraão, viu? Eu acho que chegou a aprovação, fui para o Egito, estou quebrado, falido, menti, a minha vida é um engano. Se você está fora do caminho, eu creio que essa é uma boa oportunidade, porque Deus está sendo gracioso contigo, é uma boa oportunidade para você voltar. É uma boa oportunidade para você se arrepender, para você repensar a sua caminhada, para dizer, eu sei, Senhor, eu preciso voltar, eu preciso colocar as coisas em ordem na minha vida. E a vida cristã é assim, meus irmãos, ela envolve recomeço, sabe? Fica tranquilo. E eu fecho com um texto da Escritura, porque no fundo, meus irmãos, o personagem principal desse texto que nós lemos, de Gênesis capítulo 12, também não é Abraão. O personagem principal é sempre Jesus Cristo. Aquilo que Abraão não conseguiu fazer por ele, nem por Sara, Jesus Cristo fez por ele e por Sara, e Jesus Cristo fez por nós. Nós somos, de certa forma, o reflexo de Abraão. Olhamos a sua vida e falamos, melhor não fazer isso, está errado. Vamos seguir por esse caminho aqui. Mas Abraão, como eu coloquei, é o reflexo da nossa própria vida. Mas Jesus Cristo, Ele sim, é o nosso alvo. Ele sim é a razão da nossa existência. Ele foi aquele que morreu por nós e gratuitamente nos perdoa e nos concede recomeços nos tempos de crise e de fome e de seca. E aí está o texto de Mateus, capítulo 12. E veja o que Jesus Cristo diz. Pode dar mais um clique aí? Ok, está João, mas é Mateus, ok? Mateus 16.
Por favor, consertem para mim aí. Consertem para mim. Mateus 16. Jesus Cristo, ele diz assim aos seus discípulos. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, aí você fala, eu quero, amém. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz. Ah, cruz, pastor. Cruz não é coisa sinônimo de dor, sofrimento e morte do ego? Sim, é. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a gente vê Abraão aqui, né? Autopreservação. Quem quer salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós olhamos para a Tua palavra e percebemos que a nossa vida, ela muitas vezes reflete a vida de alguns personagens bíblicos como Abraão. Às vezes nós queremos confiar tanto, Pai, em nós mesmos que acabamos nos afastando de Ti. Criamos as nossas estratégias, idealizamos os nossos sonhos, deixamos o Senhor do lado de fora e no final percebemos, Pai, que não há vida abundante fora de Ti. Ó bondoso Deus, nesta noite, Pai, nos faças assim compreender a Tua palavra e que essa semente seja internalizada em nosso coração, para que em todo tempo, seja naquele tempo de fartura, de abundância, quanto naquele tempo de fome e de escassez, em todo tempo sejamos dependentes do Senhor, corramos ao trono da graça e da misericórdia. Talvez haja irmãos aqui nesta noite que estão padecendo escassez em alguma área da vida, na vida emocional, na vida profissional, na vida financeira, talvez escassez por conta da saúde frágil, escassez, Pai, em relacionamentos conflituosos. Ó Deus, Tu és aquele que pode fazer brotar rios de água viva, rios de águas vivas no coração desse irmão, dessa irmã. Bondoso Pai, Tu estejas cuidando e abençoando esses irmãos, para que eles se voltem para Ti, descansem em Ti, confiem em Ti e não se desesperem tomando decisões precipitadas. Abençoa, Pai, toda a Tua igreja, todos os Teus filhos, nesta noite. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Juntos, irmãos.